Amém, amém, amados irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião do Desfrute, Estudo Desfrute, né? Do livro de Apocalipse. Essa é a mensagem 16, cujo título é A Igreja em Éfeso, parte 2. Hoje são 16 de dezembro de 2023. Nós estamos continuando desfrutando do capítulo 2 de Apocalipse, da Igreja em Éfeso. E nós não temos a intenção, pelo menos só se o senhor quiser, de terminar a igreja em Éfeso hoje ainda não. São só 7 versículos dessa carta do Senhor para a igreja em Éfeso, mas são 7 versículos muito densos, muito preciosos, e Deus tem muito para falar conosco. Bom, na semana passada, nós só falamos o versículo 1 do capítulo 2, Efésios 2, 1. Hoje nós vamos falar o versículo 2. Vamos começar a partir do versículo 2. E assim vamos prosseguindo, né? Então, Apocalipse capítulo 2, vamos ver o versículo 1 de novo, e aí nós vamos continuar. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Aqui é o Senhor, né? Lembra que eu falei para os irmãos que nessas 7 cartas, no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, o Senhor sempre começa dizendo algo dele. Porque o mais importante para nós é conhecer quem é o Senhor. É mais do que saber quem nós somos, mais do que saber o que nós fazemos ou deixamos de fazer, ou qual é a nossa condição, se boa ou ruim, espiritualmente falando, mais importante que tudo isso é primeiro olhando para o Senhor. Então, a primeira característica é o Senhor sempre falar algo dele. Na verdade, irmãos, isso deve ser a nossa vida aqui para frente. Que possamos sempre primeiro falar algo do Senhor. Tudo que falarmos é sempre do Senhor em primeiro lugar. Não falarmos dos nossos feitos, dos nossos atos, do que nós fazemos, até mesmo pelo Senhor, do que o Senhor tem nos usado. Não. Nada disso deve vir em primeiro lugar. Podemos até, ocasionalmente, falar algumas experiências que o Senhor tem nos dado, como testemunho e encorajamento da graça de Deus na nossa vida, mas da misericórdia e graça, né, que só por essas duas coisas que o Senhor nos usa, né, porque quem somos nós para ser usado pelo Senhor? Mas mais importante, em primeiro lugar, nunca deveria vir o nosso testemunho pessoal, mas as nossas mensagens, os nossos compartilhados, e a nossa vida deve ser sempre dizendo para as pessoas quem é o Senhor. Então, o que essas epístolas nos ensinam, essas 7 epístolas, 7 cartas, 7 igrejas, é que tudo começa olhando para o Senhor. Quem é o Senhor? Nós precisamos aprender a olhar para o Senhor em toda e qualquer situação. Não olhar para nós mesmos, nossa condição caída e mesquinha, mas olhar, como tem um hino que nós gostamos de cantar, né? Não olhar para nós mesmos, mas olhar firmemente, pois olhar para o Senhor e nada mais. Conhecer o Senhor, prosseguir em conhecer o Senhor, saber quem Ele é, amando Ele, conhecendo cada aspecto dele, isso é que nos salva. A salvação está não em olhar para nós, mas olhar para o Senhor, para o Salvador, para o Senhor de todas as coisas. É isso que Isaías 45 fala. Deixa sua Bíblia marcada aí. Então, irmãos, houve uma queda aqui, né? Mas vamos continuar. Ah, Nós precisamos aprender a olhar para o Senhor. Deixa a sua fitinha aberta aí em Apocalipse. E vamos lá para Isaías, capítulo 45. Vamos lá. Isaías 45. Isaías 45, no versículo 22, o Senhor fala assim. Vamos ler o 21, né? Fala assim: declarai e apresentai as vossas razões. É o Senhor nos falando. Que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador. Não há
não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim e sede salvos. Olhai para mim e sede salvos. Nós precisamos aprender a nossa vida cristã a olhar para o Senhor. Irmãos, vocês perceberam? Eu nunca canso em repetir isso. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Mas eu nunca canso em repetir isso, esse versículo. Eu falo assim: olhai para mim, ó pecadores, e sede salvos todos os limites da terra. Não importa quem esteja nessa terra, onde esteja nessa terra, nós devemos aprender a olhar para o Senhor. Você já percebeu o poder que tem esse olhar? Num olhar, o Senhor pode nos salvar. Eu, para salvar uma pessoa como médico, eu preciso fazer muita coisa. Se uma pessoa que está caindo na minha frente e tem um ataque cardíaco, eu preciso cair em cima dela e fazer massagem cardíaca, soprar na boca dele, injetar a droga na veia dele e sair correndo, entubar ele, fazer tantas coisas. Eu preciso fazer tantas coisas para conseguir salvar uma pessoa, salvar da morte física, não é? Mas o Senhor salva o seu povo num olhar. Basta um olhar do Filho de Deus para nos salvar. Irmão, irmã, olhe para o Senhor. Olhe, pense no poder que tem esse olhar. Analise, pare para pensar quanto um olhar é poderoso. Num só olhar o Senhor nos salva. Num só olhar Ele nos arrebata do lago de fogo. Num só olhar o Senhor nos arrebata da nossa depressão. Um só olhar o Senhor arrebata nosso coração do ódio. Num só olhar o Senhor arrebata nosso coração da incredulidade. Num só olhar o Senhor arrebata nosso ser inteiro. Irmãos, que poder tem no olhar do Salvador? Que poder tem no olhar do nosso Deus? Por isso que você pode pensar assim, mas irmão Gustavo, eu não estou entendendo. O que é que tem a ver isso com Efésios, a carta aos Efésios de Apocalipse 2? O que que tem a ver isso? É porque eu estou dizendo para vocês que cada uma das 7 cartas, em Apocalipse 2 e 3, começa com o Senhor dizendo algo dele. Porque o que a igreja precisa é algo dele. O que a igreja precisa é olhar para ele, não para a condição da igreja, não para a condição da situação de cada igreja, mas olhar para o Salvador, olhar para aquele que é o sumo sacerdote que anda no meio dos candeeiros, que anda no meio da igreja e que está cuidando de nós. Que olhar ele tem? É o olhar do cordeiro, mas é o olhar meigo do cordeiro, mas é o olhar também do leão. É o olhar de fogo em Apocalipse, cujos olhos têm fogo e queima o nosso coração. Olha para o Senhor e você vai ver se o coração não vai queimar. Começa olhando para o Salvador, para o Senhor de toda a terra, e veja se o coração não vai palpitar mais forte. Veja se o seu coração não vai sair de toda a mornidão. Veja se os seus pés que estão decaídos, seus joelhos trôpegos não vão ser fortalecidos. Olhe para o Salvador, tá bom? Então, é isso que eu queria dizer. Um olhar salva. Olhai para mim, Isaías 45 fala, e sede salvos, e sede salvos. A salvação está em olhar para o Senhor, não para as circunstâncias ao nosso redor, tá bom? Bom, aí no versículo 2, voltando para Apocalipse, capítulo 2, versículo 2. Você voltou? Vamos voltar para Apocalipse 2, 2. Fala assim. Aí você começa a carta para a igreja, começa escrevendo algo da igreja. Aí você fala assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que puseste à prova os que a si mesmos declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, vamos voltar para o versículo 2. O Senhor começa falando assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Irmãos, o Senhor está dizendo para a igreja, para cada um de nós: eu conheço a tua obra. Eu conheço o teu labor.
Eu conheço a tua perseverança. Irmãos e irmãs, nunca desanimemos, nunca caiamos no desânimo, nunca achemos que o que nós temos feito para o Senhor não conhece, e o Senhor não vê, e o Senhor não viu. O Senhor diz que Ele conhece as nossas obras. Eu conheço. Aquilo que nós fazemos para o Senhor, nós podemos achar que o Senhor desprezou. Mas, Senhor, será que tudo isso que eu fiz até hoje para o Senhor não viu nada? Será que tudo isso que eu fiz até hoje para o Senhor desconheceu? Caiu em desconhecimento? Senhor, será que o Senhor esqueceu de tudo que foi feito? Aí o Senhor vai dizer para nós assim: eu não esqueci. Eu nunca deixei de ver. Eu conheço. Quando o Senhor fala que eu conheço, é com propriedade, com intimidade, com precisão, com profundidade. O Senhor conhece cada detalhe do nosso ser. Cada obra que nós temos feito para o Senhor. E você sabe, irmãos, quando fala assim, conheça as tuas obras, vírgula. Aí, quando fala conheça as tuas obras, olha para a sua Bíblia aí. Para pensar, para um pouquinho. Você está só me ouvindo? Para e olha para a sua Bíblia. Está escrito assim: conheço as tuas obras, tem uma vírgula, tanto o teu labor como a tua perseverança, vírgula de novo, e que não pode suportar. Então, quando o Senhor fala conheça as tuas obras, é inserida uma frase entre duas vírgulas. Essa frase que está entre duas vírgulas que frase é essa? É tanto o teu labor como a tua perseverança. Esse trecho, tanto o teu labor como a tua perseverança, está entre duas vírgulas. O que que isso quer dizer? Quer dizer que essa frase, tanto o teu labor como a tua perseverança, são as obras que o Senhor conhece. Entenderam? Então, quando você fala assim, conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, o teu labor e a perseverança são as obras que o Senhor conhece. É como se estivesse explicando com mais detalhe que obras são essas que o Senhor conhece. Quais são as obras que o Senhor conhece? É o labor e a perseverança. O labor é algo muito mais profundo do que uma obra normal. Quando se fala de obra, a gente pensa no algo que nós fazemos para o Senhor. Mas quando se usa a palavra labor, é uma obra com muito mais intensidade. É algo que você faz com muito mais afinco, com muito mais dedicação. É algo que se gasta mais tempo, gasta mais suor, gasta mais do nosso ser. Então, as obras que o Senhor conhecia, que os igrejas em Éfeso fazia, não eram obras quaisquer, eram obras com muito labor. Havia muito labor, labor é trabalho, havia muito trabalho. E quando fala que as obras eram, a característica das obras deles eram com labor e perseverança, as obras eram o labor e a perseverança, essa perseverança quer dizer que havia muita perseguição. Havia muitos fatores que queriam desanimá-los. Porque alguém só persevera quando se usa a palavra perseverança, quer dizer que alguém está passando por oposição. Por isso ela precisa perseverar. Alguma coisa ou alguém está se opondo a ela. E isso faz com que essa pessoa, ela exige-se dela que essa pessoa tenha perseverança. Ela seja firme, não desanime, persevere e trabalhe com mais afinco a tal ponto de virar um labor. É algo cheio de labor. Essas eram as obras que a igreja em Éfeso realizava. Não vocês estão entendendo? Eram obras de labor e perseverança. A perseverança é uma obra. Perseverar é fazer algo para o Senhor, é insistir. É falar, Senhor, eu prosseguirei, custe o que custar. Senhor, eu vou perseverar. Senhor, ainda que haja oposição, e às vezes essa oposição não é dos homens, às vezes é, mas às vezes essa oposição vem do nosso próprio ser. O nosso próprio velho homem quer nos desanimar.
Nossa própria alma quer nos desencorajar. Nossa própria pensamentos e sentimentos são contra nós. Você sabe, por isso que a fé não depende dos sentimentos, porque os sentimentos são contra a fé. A fé, ela é inabalável, mas os sentimentos são abalados por qualquer situação. Mas independente de tudo isso, irmãos, o que eu quero que vocês ganhem, entendam, que o Senhor, ele conhecia as obras da igreja em Éfeso. O Senhor também conhece o nosso sofrimento. O Senhor conhece o nosso labor. O Senhor conhece quanto nós temos lutado para perseverar. Nunca pense que o Senhor não conhece o que nós estamos passando. Senhor, nunca diga para o Senhor assim, Senhor, tu entendes o que eu estou passando? Senhor, tu está percebendo, tu está vendo o que estão fazendo comigo? Senhor, tu percebes, Senhor, tu conhece o que está acontecendo agora no nosso meio? Senhor, o Senhor conhece. Ele diz, conheço as tuas obras. O Senhor não conhece de ouvir falar. O Senhor não conhece porque alguém contou para ele. O Senhor conhece porque ele conhece todas as coisas. Ele conhece a tua igreja, a igreja dele. Ele conhece a igreja pelo qual ele derramou seu sangue. Ele comprou com sangue precioso. Ele conhece aquilo que ele comprou, quem ele comprou. Ele conhece. Foi um preço muito alto para ele não conhecer. Ele conhece muito bem e conhece antes da fundação do universo. Antes da fundação do universo, o Senhor já morreu, já deu sua vida por nós, sabia? Cordeiro que foi morto desde a fundação do universo, né? Não nem antes, desde a fundação do universo. Irmãos, o Senhor conhece. Vamos ler lá em Hebreus, capítulo 6. Hebreus 6. Deixa sempre a fitinha aí, Apocalipse 2, e já vamos voltar. Vamos para Hebreus 6. Hebreus 6. Fala assim, ó. Versículo 9. Hebreus 6, 9. Fala assim. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. É como se o autor de Hebreus estivesse falando assim, que cremos que seja Paulo, né? Mas ninguém sabe. Como se o autor de Hebreus estivesse falando assim, nós estamos bem claros, persuadidos das coisas que são melhores e que pertencem à salvação, aquilo que pode nos levar a ser salvos. Nós estamos claros. Irmão, nós, como aqueles que amam o Senhor, talvez você não tenha entendido esse versículo, eu vou explicar. Nós que amamos o Senhor, precisamos ser aqueles que dizem assim: eu estou persuadido do que é melhor para ser salvo. Eu estou bem claro das coisas que são melhores e pertencem à salvação. É isso que nós temos que buscar. Muitas coisas são boas, mas não são boas para a salvação. Muitas coisas são pertinentes, mas não são tão importantes para nos levar a ser salvos. Não é? Pensa um pouquinho, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, é bom assistir um filme? É. É bom assistir uma série? É. É pecado assistir uma série? Claro que não. Quem ousaria falar isso? Mas você acha que assistir uma série é a melhor coisa para te levar à salvação? Salvação não do nosso espírito, nós já fomos salvos, a salvação da nossa alma. Essas são as melhores coisas pertinentes à salvação? Ou são ler a palavra de Deus, estar com os irmãos, desfrutar do Senhor? Quais são as melhores coisas? Quais são as mais pertinentes que pertencem à salvação? É dessas que nós precisamos buscar com perseverança. Mas eu entrei nesse versículo para falar do versículo 10. Aí ele fala assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servi aos santos. Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim, isso é perseverança, a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, quer dizer, indolente, preguiçoso, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade é uma perseverança, é um longo ânimo, né? Herdam as promessas. Irmãos, vamos guardar o versículo 10 aqui. Lá em Apocalipse, eu falo assim para a igreja em Éfeso: conheço as tuas obras. Quem são as suas obras? É o labor e a perseverança. Essa é a obra que nós precisamos fazer. Se vamos fazer alguma obra para o Senhor, que seja de labor e perseverança. Toda obra para o Senhor, todo serviço para o Senhor vai exigir de nós labor e perseverança. Labor é entrega absoluta e perseverança é ânimo inabalável.
vou até o final. E aí, no meio do caminho, você pode começar a querer duvidar e falar assim, mas Senhor, tu tá vendo que nós estamos, tanto nós estamos sofrendo? Tu conhece? Aí você vai falar assim, ó, versículo Hebreus 6:10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor. Irmão, o Senhor não é injusto para esquecer, não. O Senhor não esquece. O Senhor não tem problema de memória. O Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor, o Jeová, a salvação, ele não esquece nenhum dos seus. Ele não esquece nada que os seus filhos fazem. Ele não é injusto. Injustiça seria esquecer, mas nosso Deus não esquece. Vamos voltar lá para o Apocalipse? Então, veja, a igreja em Éfeso, ela tinha boas obras, tá? Elas tinham obras boas, e essas obras eram labor e perseverança. Isso é bom ou ruim? É ótimo, né? Que toda a igreja aprenda a ter labor e perseverança. Até quando nós vamos lutar? Até o Senhor volte, né? Agora, até por isso que a palavra, você sabe que a palavra Éfeso significa, sabe o que significa? A palavra Éfeso significa desejável. O Senhor, ele tinha, isso quer dizer que o Senhor tinha muito desejo pela essa igreja. E o Senhor, ainda, por mesmo que tinha dificuldades, aqui tinha problemas, e problemas sérios, nós vamos ver daqui a pouquinho, ainda assim o Senhor tinha muita expectativa quanto a eles. O Senhor desejava que eles se tornassem desejáveis. Ou seja, o Senhor queria desejar essa igreja. Ela é desejável, é algo que você deseja, algo que você fala assim, puxa, eu quero essa igreja para mim. O Senhor, quando olhava para a igreja em Éfeso, via uma igreja desejável, né? E aí, vamos continuar o versículo 2. E que não pode suportar homens maus. Irmãos, isso é uma característica maravilhosa. Nós não podemos suportar homens maus. A Bíblia fala, nas cartas de Paulo, Paulo nos ensina a suportar uns aos outros em amor. Não fala assim? E aqui, na igreja, na carta do Senhor Apocalipse para a igreja em Éfeso, fala que o Senhor, para a igreja em Éfeso, não suportava os homens maus. E aí, devemos suportar ou não? Suportar uns aos outros em amor? Será que não é uma contradição do que está falando aqui? Lá, Paulo nos ensina a suportar uns aos outros em amor. Aqui fala, o Senhor elogia a igreja em Éfeso, dizendo que eles não suportavam homens maus. E aí, é a contradição? Absolutamente que não. Então, o que quer dizer? Quer dizer que nós precisamos suportar uns aos outros em amor. Mas quando os homens são maus, nós não podemos suportá-los. Não podemos apoiar os homens maus. Irmãos, quando houver homens maus, não demos suporte para eles. Não suporte, nem com palavras, nem com dinheiro, nem com oferta. Não suporte. Isso é uma característica positiva. Você sabe que a igreja em Éfeso, vamos entender melhor. Lembre-se que nessa época da igreja em Éfeso era a época do início da igreja, da história da igreja. Começou lá com os apóstolos. Se você olhar as cartas de Paulo, de Pedro, Tiago, até as cartas de João, todas as cartas, os apóstolos não suportavam os homens maus. Pode ver lá. Paulo fala de Demétrio que abandonou a fé. Paulo fala da linguagem cancerígena, né, de alguns irmãos. Paulo fala de alguns homens maus, não suporta. Pedro também adverte não suportar os homens maus. João também adverte quanto os que viriam para enganar, os enganadores, aqueles que são anticristo, aqueles que são falsos apóstolos. Então, todos os irmãos vieram advertindo nas suas epístolas para não dar apoio, não suportar, não dar suporte, suportar de suporte, homens maus. Pelo contrário, rejeita eles. Claro que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas e não é contra esses homens maus também, mas nós não podemos suportá-los, não. E ele continua falando, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Ou seja, a igreja em Éfeso, ela tinha discernimento espiritual. Ela tinha um grande discernimento espiritual. Ela aprendeu a discernir. Ela sabia julgar situações, filtrar. Ela sabia julgar quem falava que era apóstolo e quem de fato falava que era e não era. Ela sabia diferenciar, discernir
aqueles que eram verdadeiros e os que não eram. Quando fala de falsos apóstolos, achar-se mentirosos, não quer dizer que necessariamente eram falsos irmãos. Eram irmãos verdadeiros, mas apóstolos eles não eram. Então, o que fala aqui, ó? Que não pode suportar homens maus, que puder achar provas que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. É outra coisa. No original grego, na nossa Bíblia está assim, ó. Só explicar para vocês. Nossa Bíblia está assim. E que não pode suportar homens maus. Homens maus. Mas no original grego não tem a palavra homens. No grego é assim, ó. E que não pode suportar maus. O homens foi introduzido na nossa versão em português. Então, na versão grega é não pode suportar maus. O que quer dizer? Não, por que isso é importante? Quando você tira a palavra homens, que realmente não existe no grego, você entende, a gente passa a entender que a igreja em Éfeso, ela não suportava, não era só homens, mas homens e obras más. Tudo que era mal, pode ser homem, pode ser obra, eles não aceitavam. Eles não apoiavam os homens e nem as coisas más. Nós precisamos, irmãos, se nós queremos ser desejáveis, que é o significado da palavra Éfeso, nós queremos que o Senhor deseje a nós como igreja, nós precisamos falar, Senhor, eu não aceito coisas más ou homens maus no nosso meio. Senhor, eu não aceito tudo que é mal, que não vem do Senhor. Tudo que não é verdadeiro, tudo que não é a verdade, Senhor, eu rejeito. Isso é muito precioso. E o Senhor elogiou isso. Essa capacidade de rejeitar o que é mal, seja homens ou obras, só é possível se nós tivermos discernimento. Julgar, saber julgar quem é apóstolo e quem não é. Porque se a gente não tivesse discernimento, como é que você vai saber quem é mal e quem não é? Como é que você vai saber se aquele irmão, aquela irmã é mal, aquela obra é má, se eu não tenho capacidade de discernimento? Por isso é tão importante discernir quem é apóstolo e quem não é. Às vezes, os que falam que apóstolos não são, são irmãos, como eu já falei agora um minuto atrás. Mas apóstolos eles não são. O que a palavra apóstolo quer dizer? Alguém foi enviado pelo Senhor. É um irmão, mas o Senhor não enviou ele. Ele não tem credencial de apóstolo. Credencial de apóstolo é que paga o preço pelos irmãos, é que sofre pelos irmãos, é que luta pelos irmãos, é que dá sua vida pelos irmãos, é que come com os irmãos, é que dorme com os irmãos, é que levanta com os irmãos, é que vai onde os irmãos estão e não o contrário, os irmãos têm que ir até ele. Vai onde os irmãos estão, paga o preço que for para edificar os irmãos. Ele é um enviado do Senhor. Ele vai porque o Senhor o enviou. Esse é um apóstolo. Ele tem um encargo inabalável pelos irmãos, custe que custar. Ele dá o seu ser, o seu sangue, a sua vida, o seu dinheiro, o seu tempo pelos irmãos e pelo Senhor. Isso é um apóstolo. O apóstolo, ele é primeiro, acima de tudo, ele é um pai. Ainda que os irmãos ainda o rejeitem, ele não rejeita os irmãos. Ainda que os irmãos não entendam ele, ele entende os irmãos. Ainda que os irmãos não compreendam, ele compreende os irmãos, porque ele não está ali pelos irmãos, ele está ali por causa do Senhor que o enviou. Ele tem um chamamento. E a igreja precisa aprender a botar à prova os que se dizem apóstolos e não são. Daqueles que verdadeiramente são. Então, irmãos, vocês estão entendendo como é importante haver discernimento espiritual? E aqui eu vou entrar rapidamente na importância do discernimento. Eu quero mostrar para vocês como isso é algo preciosíssimo na Bíblia. Eu vou começar rapidamente lá no Velho Testamento e vou até o Novo com vocês. Então vamos lá, deixa eu abrir o marcado aqui. Agora eu vou sair da parte que achastes e pudeste a prova que a si mesmo declara apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Então, isso aqui envolve discernimento, julgar e discernir. Então, vamos disputar na Bíblia todas as passagens que mostram o importante. Então, vamos lá. Vamos para... Muitos aqui já ouviram essas palavras que eu já falei sobre isso no passado, mas vamos falar de novo. Vamos para Isaías, capítulo 52. Como discernimento é muito importante na vida cristã. Isaías 52 fala assim. Acompanhe na Bíblia comigo aí.
no versículo 13, finalzinho do capítulo Isaías 52, no versículo 13, começa a descrever as características do Senhor, do servo do Senhor. Esse servo do Senhor que está falando aqui é o Senhor Jesus que viria. Final do capítulo 52 de Isaías, e o capítulo 53 de Isaías inteiro, são capítulos proféticos lá do Velho Testamento, que já anunciaram há muitos anos antes, séculos e séculos antes, mais ou menos 700 anos antes do Senhor vir, anunciou da vinda do Senhor, que o Senhor seria esse servo que ia vir. Inclusive, Isaías 53 é muito conhecido de todos os cristãos, né? Fala do Senhor, que o Senhor era como uma raiz na terra seca, olhamos para ele, não viu formosura, ele era um homem de dores, que sabia o que padecer, tomou sobre si as nossas enfermidades, né? E é muito conhecido, né? Mas toda a descrição do Senhor, e aqui descreve o Senhor com detalhe, que é o mais prezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores que sabe operar. Quer dizer, é uma descrição muito precisa e clara do Senhor. Descreve o Senhor como servo de Deus em várias características. Mas essa descrição do Senhor não começa no capítulo 53. Começa no versículo 13 do capítulo 52. Aí vamos ler lá. Fala assim: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e será muito sublime. Então, a primeira característica que o mestre descrever, Isaías, nesse capítulo profético sobre o Senhor, a primeira característica é que o Senhor procederá com prudência. Eis que o meu servo procederá com a prudência. Então, a primeira característica que o Senhor, Jesus, teria na descrição de Isaías, não é nem do sofrimento dele por nós, não é nem da cruz que ele tomaria por nós, não é nem que ele seria como um homem rejeitado, desprezado, como uma raiz da terra seca, que não tinha beleza nenhuma, formosura nenhuma. Não é nem que ele seria oprimido e humilhado, que ele seria como um cordeiro que não abriu a boca para seus tosqueadores, foi levado a matador e não abriu a boca. Não é nem nada disso. A primeira característica do Senhor é: o meu servo procederá com prudência. Prudência quer dizer discernimento. O Senhor ele era um homem de prudência. Ele andava com discernimento. Ele julgava os homens, as situações. Ele sabia quem se dizia apóstolo e não era. O discernimento está, na verdade, não está nos homens. Nenhum homem que tem capacidade de ter um discernimento adequado. Nós somos muito pecadores para conseguir discernir qualquer coisa. E como há a natureza pecaminosa em nós, irmãos, nós estamos totalmente corrompidos em nós mesmos. Por isso, nós, vira e mexe, caímos e caímos em erros e enganos, somos enganados, até mesmo por nós mesmos, pelo nosso coração. Então, o discernimento não está no homem, o discernimento está em Deus, está em Cristo. Ele é que procede com prudência. Só que um dia, esse Senhor que procede com prudência, vamos com calma, né? Então, vamos lá. Quem tem a prudência e o discernimento é o Senhor. Ele procederá, o meu servo, fala aqui no versículo 13, 52, procederá com prudência. Muito bem, então vamos para o Novo Testamento. E aí, no Novo Testamento, um dia, esse Senhor, que estava lá nos céus, tornou-se um homem, habitou entre nós cheio de graça e verdade. Fala-se no Evangelho de João. E aí o Senhor começou a andar com muita prudência. Vamos lá para o Evangelho de João. Porque ele tem prudência, o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor conhece, o Senhor é o próprio discernimento. Ele conhece todas as situações de todas as pessoas. Quantas vezes nos evangelhos os fariseus armavam ciladas para o Senhor e o Senhor percebia de tudo? Por quê? Porque o Senhor tinha e é o próprio discernimento. Agora vamos para João capítulo 2, versículo 23. Fala assim, João 2, 23. Estando ele aqui é o Senhor Jesus, em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Se você parar nesse versículo aqui, você fala assim, puxa, maravilha, creram no nome do Senhor, foram salvos, puxa, muitos foram salvos, já começou a grande salvação. Aqui não fala que poucos vendo os sinais do Senhor, que fala que muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Muitos. Você parar aqui, irmão, e falar assim, puxa, que maravilha, o Senhor tinha milhares de seguidores. Mas vamos continuar. Aí tem um mas, o próximo versículo começa com mas. O mas é um porém, cuidado, tem um mas. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles.
Por quê, Senhor? Porque eu os conheci a todos. Uai, Senhor, o Senhor não se confiava naqueles que creram no Senhor? Acabaram de crer no seu nome e o Senhor não confia neles? O Senhor não se entrega a eles porque o Senhor conhecia? Então, o Senhor conhecia a todos. Aí continua, versículo 25. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. O Senhor sabia que a natureza humana ela não é confiável. Irmãos e irmãs, eu e você, nós cremos no Senhor, não cremos? Cremos. Iguaizinho desse versículo 23, nós cremos no nome do Senhor. Mas a pergunta é, o Senhor confia em nós? O Senhor se entrega a nós? Se confia a nós? Por que que o Senhor, muitas vezes, o Senhor não se confia a nós? Porque o Senhor nos conhece. Você acha que só porque você crê no Senhor, eu creio no Senhor, o Senhor se entrega a você, o Senhor se confia a você? Não. Muitas vezes o Senhor não se confia a nós porque Ele conhece muito bem cada um de nós. Ele tem prudência e discernimento. Eu me confio a um irmão que crê no Senhor Jesus. Fala, não, ele confiou, ele creu, ele é maravilhoso. Amém, amém. Mas às vezes o Senhor não se entrega àquele irmão. Eu me entrego como homem, mas o Senhor não se entrega a ele. Por quê? Porque o Senhor conhece o coração dele lá no íntimo. E o que que o Senhor vê lá no coração dele? A natureza humana. Fala aqui, ó. Final do versículo 23. Porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Eu lhe pergunto, a natureza humana é confiável? Não é. E como é que você sabe, então, se alguém está vivendo segundo a sua natureza humana? O Senhor sabe. Porque o Senhor é o servo que procederá com discernimento, com prudência. Eu não consigo discernir as pessoas, mas o Senhor consegue. Aí, vamos lá para Lucas, capítulo 10. Lucas 10. Vou tentar ser um pouquinho mais rápido, tá, irmão? Lucas 10. É... Perdão, irmãos. Mateus 10, desculpe. Mateus 10, não é Lucas, é Mateus. Mateus capítulo 10, fala assim. Aqui, se você observar, ó, Mateus capítulo 10, versículo 5, é quando o Senhor enviou os 12 apóstolos, né? Eles eram discípulos. Até então, antes de Senhor enviá-los, o Senhor chamava eles de 12 discípulos. Quando eles passaram a ser enviados pelo Senhor, o Senhor passou a chamar eles de 12 apóstolos, tá? Porque eles foram enviados. E aí no versículo 5 você fala assim: a estes 12 enviou Jesus dando-lhe as seguintes instruções. Dois pontos. A partir de agora, o Senhor deu várias instruções àqueles que ele estava enviando, os 12 apóstolos. Tá? Aí no versículo 16, o Senhor falou assim: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens. Então, cuidado, cautela, cautelar com uma cautela, cuidado. Cuidado com os homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos sentarão às sinagogas. Então, quando o Senhor enviou seus discípulos, o Senhor ensinou eles a serem como o próprio Senhor era, prudente. Ele falou assim, lá no Isaías 52, que o Senhor procederia com prudência, aqui o Senhor ensinou eles a mesma coisa, versículo 16. Eles que vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede, portanto, prudentes, como eu sou prudente, como as serpentes, e simples como as pombas. Então, uma serpente ela é muito prudente, ela não vai no lugar qualquer. A serpente ela consegue discernir todo o ambiente ao redor. A serpente sabe quando o ambiente não é favorável a ela. Ela sabe. Ela sabe quando ela está sendo ameaçada. Ela percebe isso, não é? Ela não é inocente uma serpente. Ela é astuta, certo? Nesse sentido. Nós precisamos ser. Se eu fosse sede prudente como a serpente, mas mais simples como a pomba. Fica parecendo, peraí, como é que alguém pode ser ao mesmo tempo cheio de discernimento para discernir todas as situações e ao mesmo tempo ser simples? Parece coisas que se opõem. Uma coisa parece ser oposta à outra. Alguém simples é alguém que não tem prudência, que não fica
olhando a situação, ele é simples. As pessoas entendem isso. De tal forma que acham que essas duas coisas são opostas, mas não são. Se fosse, o Senhor ia mandar eles serem coisas opostas? É como falar assim, seja bom, ao mesmo tempo seja mal. Seja feliz e seja alegre. Olha, como é que é possível? Seja trevas e ao mesmo tempo ser luz. O Senhor não pode ensinar a não ser coisas opostas. Por isso, prudente e simples não são opostos. Eles coexistem. Não são coisas opostas, devem se coexistir. Simples como pomba quer dizer o seguinte: a pomba só consegue olhar uma coisa de cada vez. Quando o Senhor ensinou os discípulos a serem simples como a pomba, está querendo dizer o seguinte: olhem só para mim. Olhem como olhar de pomba, olhar gentil, amoroso, que só olha, só consegue olhar uma coisa por vez. Sabe que a pomba, ela só consegue olhar uma coisa de cada vez. Eu estou olhando para vocês, eu consigo ver duas coisas ao mesmo tempo, porque eu tenho dois olhos que estão na frente do meu rosto. Mas a pomba, os olhos não são assim, na frente. A pomba tem um bico enorme, separando um olho do outro. Por isso, com esse olho aqui, ela olha uma coisa, e com esse outro olho aqui, ela olha outra coisa. Ela tem que escolher o que ela quer olhar. Ela não pode olhar duas coisas ao mesmo tempo. Ela não pode olhar uma coisa aqui e outra coisa aqui ao mesmo tempo, porque ela cai. Você sabia disso? Você vier com a pomba com o dedo assim, ó, e ela estiver olhando para o seu dedo, ela cai, porque ela tenta olhar um dedo com os dois ao mesmo tempo, não consegue. Puf, ela cai. Faz um teste para você ver, tem que interessante. A pomba tem visão monocular, ela vê uma coisa de cada vez. Mesmo tendo dois olhos, ela tem que escolher qual olho ela quer usar por vez. Nós não. Nós homens temos dois olhos e podemos usar os dois ao mesmo tempo. Certo? Eu posso estar vendo uma coisa aqui, uma luz aqui, ó, e ao mesmo tempo posso estar vendo a minha tela do computador aqui, ó, duas coisas ao mesmo tempo. Estou vendo aqui a tela e a luz aqui, ó. A pomba não consegue fazer isso. Então, quando o Senhor disse para os discípulos serem simples como a pomba, está querendo dizer o seguinte: aquilo que eu falei para vocês no começo da mensagem, olhem para mim. Quando vocês estiverem no meio dos homens, não olhem para os homens, olhem para mim. Mesmo que eles sejam lobos, mas olhem para mim. Não deixem eles se desanimarem. Olhem para mim. O tempo todo caminhem olhando para mim como uma pomba. Isso é ser simples. O que vocês virem em mim, o Senhor Jesus está falando, creiam e obedeçam o que eu falo. Isso é ser simples. Ser simples é, Senhor, eu nunca duvidarei da tua palavra. O que tu falaste, eu creio, mesmo que seja totalmente fora da razão e lógica para mim. Mas se é a tua palavra, se é o Senhor falando, eu vou olhar para ti e vou crer. Isso é ser simples. Em relação ao Senhor, simples. Mas em relação aos homens, não seja simples, seja prudente. Age com discernimento. Seja como a igreja em Éfeso. Reconhece quem é e quem não é apóstolo e achou mentiroso. Irmãos, estão entendendo, irmãos? Espero que irmãos estejam compreendendo o que eu quero dizer, tá? Aí vamos lá. Agora vamos para o Novo Testamento, né? Paulo nos ensinou também a termos discernimento de todas as coisas. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 2, Paulo fala assim, versículo 11: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Quem conhece o que está em você, a não ser o seu Espírito? As coisas profundas do nosso próprio ser, quem conhece não é o nosso coração, é o nosso Espírito. Por isso, nosso Espírito precisa estar cheio do Espírito de Deus. Fala assim, aí continua. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, não o Espírito de Deus. As coisas do homem, quem conhece é o Espírito do homem. As coisas de Deus, quem conhece é o Espírito de Deus. Se nós queremos entender as coisas de Deus, entender as coisas do homem, nós precisamos que o Espírito de Deus esteja no nosso espírito e nós precisamos estar vivendo nessa realidade. Quando eu vivo na realidade do Espírito de Deus no meu espírito, quando eu vivo no meu espírito, aí eu conheço as coisas de Deus, porque ali está o Espírito de Deus, e ao mesmo tempo eu conheço as coisas do homem, porque ali está o Espírito do homem. Vamos entendendo? Quando eu vivo no Espírito, nós que cremos, temos o Espírito regenerado, que o Espírito de Deus entrou no nosso Espírito, nós conseguimos discernir todas as coisas, tanto as de Deus quanto as dos homens. Por quê? Porque as de Deus é o Espírito de Deus, nosso Espírito, que nos ensina. E as dos homens é o nosso Espírito, preenchido pelo Espírito de Deus, que nos ensina. O discernimento, na verdade, quem tem é o Senhor Jesus. Nenhum homem tem discernimento por si próprio. Mas um dia, esse Senhor Jesus, que era o servo que procederia com prudência, com discernimento, ele morreu e ressuscitou. E ele tornou-se o Espírito da vida, segundo 1 Coríntios 15, 45. E ele entrou para dentro daqueles que creram. Lá em João capítulo 21, o Senhor soprou sobre os discípulos e entrou para dentro deles.
E agora, esse Senhor, que é o próprio discernimento, que é a própria prudência, vive em mim. Então, se nós queremos ter discernimento, nós precisamos aprender a viver no Espírito. Ninguém tem discernimento por falar sobre ele. Não é porque eu estou dando uma mensagem para vocês sobre discernimento que depois dessa mensagem todo mundo está cheio de discernimento. Até eu. De jeito nenhum. O discernimento vem pelo Senhor que vive em nós. Vamos continuar lendo. Versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Irmão, você quer conhecer as coisas de Deus? Use o Espírito de Deus. O Espírito é para nos ensinar as coisas de Deus. 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Tudo que nós ouvimos, que são coisas, dizem que os homens dizem são coisas espirituais, nós precisamos pegar essas coisas que os homens falam que são espirituais e conferir com o nosso espírito, né, e a Bíblia se aquilo realmente é espiritual. Aqui fala, confira coisas espirituais com espirituais. Ó, falando assim, ó, disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Tudo que os homens falam, por mais que seja bonito, tenha sabedoria, seja sábio, por mais que seja irmãos, confira se aquilo que o irmão está falando é algo espiritual e bate com o Espírito, se é Espírito com Espírito. Pega aquilo que o irmão está falando e fala assim, você sabe que o irmão está falando que é espiritual mesmo? Aí vai lá para o seu espírito e confira. Senhor, o que o meu espírito está sentindo em relação a isso? Meu espírito está provando isso que esse irmão está falando? E não só isso, pegue isso e confira com a palavra de Deus. Isso é conferir coisas espirituais com espirituais. Isso é ter discernimento. Aí versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga é discernir. Ele julga todas as coisas, ele discerne todas as coisas, porque ele está no Espírito. O homem espiritual, ele tem o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus tem discernimento. É Cristo em nós que é o discernimento. Por isso, o homem que vive no Espírito, ele consegue ter discernir todas as situações, ele julga tudo. Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Por que ele não é julgado por ninguém? Porque quem pode julgar o próprio Deus? O homem espiritual é o homem que vive e é controlado pelo Espírito de Deus no Espírito dele. Se ele é controlado pelo Espírito de Deus, quem pode julgá-lo? Deixa eu te perguntar. Tentaram julgar o Senhor Jesus durante toda a vida dele. Os fariseus sempre tentavam julgar o Senhor. Alguma vez conseguiram? Não. Por quê? Porque o Senhor era um homem espiritual, que ele julgava todas as coisas, mas não era julgado por ninguém. Por mais que eles tentavam pegar o Senhor, eles não conseguiam. O Senhor Jesus só morreu na cruz porque o Senhor se deixou morrer por nós. O Senhor se entregou por nós. A Bíblia fala que o Senhor não foi levado à força. A Bíblia não fala que o Senhor morreu porque caiu numa cilada. Não, o Senhor morreu porque ele se entregou, foi a decisão voluntária e pessoal dele. Porque o Senhor nunca cairia em cilada de homem nenhum, porque ele conhece todas as coisas. Porque o Senhor é um homem espiritual que julga todas as coisas, mas não é julgado por ninguém. Eu espero que os irmãos tenham entendendo o que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer, irmãos, que nós precisamos discernimento vem do Espírito. Se você pegar lá 1 João, vamos ver lá 1 João. 1 João, capítulo 20, fala assim. 1 João, capítulo 20, não, perdão, desculpa. 1 João, capítulo 2, versículo 20, fala assim. E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Tá vendo, irmãos? Nós temos a unção. Que unção é essa? É o Espírito no nosso espírito. É o Espírito do Senhor no nosso espírito. É o Senhor que é o servo que tem prudência de viver em nós. Ele é a unção que vem do Santo. Por isso, essa unção nos dá conhecimento. Todos têm conhecimento. Aí o versículo 21 fala, não vos escrevi porque não saibais a verdade. Antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, e que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai.
Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Irmão, não abandone o que você viu desde o princípio. Não abandone. Não abandone, persevere. Não deixe os irmãos falar para você assim, irmão, o que nós ouvimos lá no passado não serve mais, não. Não, irmãos. O que nós ouvimos desde o princípio, se era a palavra de Deus, permaneça. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. E isto que vos acabo de escrever é assim dos que vos procuram enganar. Tá vendo? Se nós não tivermos discernimento, há homens que estão procurando nos enganar. Nós precisamos ser como a igreja desejável. A igreja em Éfeso sabia discernir quem era apóstolo dos que não era. E achastes mentirosos. 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. E não tem necessidade que alguém vos ensine. Mas como a Assunção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Permaneça na unção. A unção é o Espírito de Deus, é o Espírito todo inclusivo no nosso espírito. É o Espírito que tem o discernimento, é o Espírito de revelação e sabedoria. Tá? Então, discernimento é algo muito importante. Por exemplo, 1 Coríntios, capítulo. Eu vou ler só mais 2 versículos, tá? Dá para ler a Bíblia inteira sobre isso, mas eu vou ler só mais 2 versículos por causa do tempo. 1 Coríntios, capítulo 14. 3 versículos, quer dizer, que eu vou ler. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo. É, deixa eu achar aqui. 1 Coríntios 14, versículo. É, 29. 1 Coríntios 14, 29. Aqui Paulo está falando das reuniões da igreja. Aí Paulo está falando assim. Nas reuniões da igreja, tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Então, quando nós estivermos ouvindo irmãos e irmãs compartilhar a palavra de Deus, nós devemos ouvir. Mas, ao ouvir, nós precisamos estar julgando com discernimento, com prudência, tá? Vale apenas 2 ou 3, os outros devem julgar o que estão falando. Sempre julgue, irmão. Sempre use discernimento, tá? O discernimento é tão importante que até na hora de a gente partir o pão, tem que usar o discernimento. Você sabia disso? 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, fala assim: Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Até na hora de a gente partir o pão, nós precisamos partir o pão com discernimento. Nunca parte o pão sem usar discernimento, sem discernir o corpo. Tenha discernimento sempre. Até na hora de partir o pão, nós precisamos discernir. Senhor, eu preciso discernir se eu estou correto ou não partindo esse pão aqui. Só mostrar para os meus como isso é importante, tá? E o último versículo que eu queria ler com os irmãos é Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 21. 1 Tessalonicenses 5, 21. Paulo fala assim: julgai todas as coisas, ou seja, discernam todas as coisas. Coloque todas as coisas em julgamento e discernimento. E retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. Então, irmão, nós precisamos abster de toda forma de mal. E aprender em todas as coisas, julgar todas as coisas, tá bom? Mas julga e retém o que é bom. Então, vamos voltar lá para a igreja em Éfeso. Igreja em Éfeso, Apocalipse 2. Por isso, eu dei essa volta aqui para explicar para os irmãos a importância que a igreja em Éfeso tinha. Ela era desejável nesse ponto porque ela tinha discernimento. Ela sabia, ela não suportava os homens maus e ela sabia discernir os que falavam que eram enviados e não tinham credenciais de apóstolo. Versículo 3, Apocalipse 2, 3. E tens perseverança
e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tá vendo, irmãos? Eles tinham perseverança. Eles tinham perseverança. Eles perseveravam, suportavam as provas por causa do nome do Senhor. Irmãos, suportar provas por causa do nome do Senhor é o seguinte, eu vou falar na linguagem bem simples. Nós precisamos estar dispostos a sofrer pelo Senhor. Nós precisamos estar dispostos em apanhar pelo Senhor. Suportar provas por causa do meu nome. Vai vir provas. Está disposto a sofrer pelo Senhor, pelo nome do Senhor? Vão falar mentiras contra nós. Vão bater em nós. Vão querer nos perseguir, mas suporta por causa do meu nome. Não te deixe esmorecer. Não te deixaste esmorecer. Aqui está o Senhor está falando aqui, quer dizer, o Senhor está falando para a igreja em Éfeso, que esmorecer é uma questão de nós permitirmos ou não. Fala assim, não te deixaste esmorecer. Não foi os outros que te esmoreceram. Você que não se deixou a si próprio esmorecer. Não te deixe esmorecer. Quando você vê que a sua alma está querendo esmorecer, fala, ó alma, por que estás entristecida? Alegre-te no Senhor. Olha para o Senhor. Não te deixe esmorecer. Não fique mole. Fique de pé. Suporta. Tenha perseverança. Certo? Não vamos nos deixar esmorecer, tá bom, irmãos? Senhor, eu quero permanecer firme. Firme mesmo. Jesus é o Senhor. Irmãos, eu vou parar por aqui. Nós não estamos com muita pressa, vocês sabem disso, de terminar. Nós falamos praticamente só o versículo 2 e 3. E aí, semana que vem, nós vamos para a parte mais importante, pelo menos no meu modo de ver, da igreja em Éfeso, que é o versículo 4. Tá? Então, Jesus é o Senhor.